Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, todos vocês que me acompanham agora e alunos, alunas da nossa escola de missão, a nossa escola de evangelismo. Deus abençoe você, seja bem-vindo, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Amém? Já quero agradecer de antemão vocês que estão avançando nesta escola, pelo trabalho que vocês têm feito, as tarefas que vocês têm entregado, né? O evangelismo que vocês têm feito, graças a Deus. Que Deus, nosso Pai, continue vos usando, abençoando poderosamente. Que muitas almas venham a ser alcançadas pelas sementes que vocês estão plantando e alcançando, tá bom? Quero te pedir para vocês, sempre que você ganhar uma alma para Jesus, recomendo o link da nossa escola aqui, para que esta pessoa venha entrar e participar da turma dos novos convertidos, tá bom? E se você também pregar para alguém que está sem igreja, está sem uma cobertura espiritual, também traz ela aqui para a nossa turma, para que nós possamos colocá-la também debaixo dessa cobertura espiritual, que é a graça de Deus em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe. Vamos então fazer aqui agora, primeiramente, uma oração, pedindo ao Pai para que o Espírito Santo venha nos ensinar. Senhor Deus Pai, aqui estamos mais uma vez para te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço o teu Espírito Santo, nosso ajudador, ele que nos mostra a verdade, nos fala a verdade, para que ele possa nos ajudar e neste conhecimento, neste estudo, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Hoje o tema é esse: por todos os meios. Todos os meios. O que eu quero dizer com isso? Evangelizar de qualquer forma, de todas as formas. De que jeito você poderia evangelizar? De que jeito você poderia levar o evangelho? De que forma? Nós vamos aprender aqui hoje que nós podemos usar todos os meios, todas as formas para levar o evangelho de Jesus Cristo àqueles que precisam entregar a sua vida a Deus, né? Então vamos lá. Ganhar nossa família e amigos requer um evangelismo muito eficaz. Eu vou ler com você aqui Provérbios, capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo para que nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco, tá bom? Nós temos aí, Provérbios 24 diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejas estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem que de conhecimento consolida a força. Com conselho prudente tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, chama-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E se tu deixares de livrar os que estão sendo lavados ou levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Com mel, come mel, meu filho,
porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim fará a tua alma o conhecimento da sabedoria e se achará. Haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos quem o sabe. Também estes são os provérbios dos sábios: ter respeito à pessoa no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos a amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios dos que respondem com palavras retas. Prepare de fora a tua obra e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas: como ele me fez a mim, assim eu farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta entendimento. Eis que estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, para a nossa leitura aqui hoje. Já foi pedido para todos vocês memorizar aquele versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu acredito que vocês já memorizaram, já têm na mente, tenho certeza que vocês já têm gravado aí na sua mente, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Estamos aqui para relembrar você que esse versículo deve ser memorizado, tá bom? Muito bem. Nós vamos ler aqui também de Romanos, no capítulo 10, do versículo 14 até o 15. 14 e 15, né? Vamos lá. Diz assim, preste bem atenção. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos capítulo 10, do versículo 14 até o 15. Muito bem, nós dividimos a humanidade em muitas classes: brancos, negros, amarelos, ricos e pobres, cultos e incultos, americanos e índios, orientais e ocidentais. Mas Jesus riscou uma linha que corta todas essas divisões
e separou a humanidade em somente duas classes: os salvos e os não salvos. Para Jesus é assim: os nascidos somente na carne e os nascidos na carne e no espírito. Todos os homens vivem ou em um lado ou no outro desta linha. Esta é uma divisão que atravessa o tempo, a eternidade. Quem escreveu? Stanley Jones, da Índia. Os seres humanos têm essa tendência, né? É um defeito do ser humano de discriminar certas pessoas e dizer: aquela é uma raça, esse é uma tribo, aquele é um país, aquele é o ocidental, aquele é o chinês, e aquele é o negro, aquele é o branco, aquele é o amarelo, aquele é o azul, aquele é o americano, aquele é o indiano. Mas para Jesus existe uma linha que divide duas classes de pessoas: a classe das pessoas que já foram salvas e a classe de pessoas que não foram salvas. Somente isso. É assim que, quando Deus olha, né? Vamos dizer Jesus, porque Jesus é o Salvador. Quando Jesus olha para a terra, é assim que Jesus vê. Um pouco para cá, um pouco para lá. Os que vão para cá estão salvos, os que estão para lá não estão salvos. Qual é o desejo de Deus? O Senhor é paciente, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus faz isto usando-nos como seus co-trabalhadores ou obreiros. Somos o corpo de Cristo, as mãos, os pés e os lábios de Jesus nesta terra. E esse é o desejo do Pai, que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos se arrependam, todos venham ao arrependimento do seu pecado. E como que Deus faz isso? Por meio de nós, porque a nós nos foi dado o ministério do arrependimento, da palavra do arrependimento. Da palavra do arrependimento. Foi dado a nós esse ministério. Eu preguei aqui ultimamente, na última semana, eu creio, não muito longe, que Cristo, ele nos deu esse ministério do arrependimento pela palavra. Então, antes do ministério de louvor, da oração, disso e daquilo, Deus já nos deu o ministério do arrependimento pela palavra. E com esse ministério é que nós vamos levar as pessoas ao arrependimento. Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Onde está o homem? O homem certamente pode ser um aldeão primitivo na floresta ou um morador urbano sofistificado, mas nunca presuma que o aldeão seja aquele que desconhece a Deus. Todos os homens estão em estágios diferentes de crença no Evangelho, sendo tão importante descobrir onde eles estão na seguinte escala. E na seguinte escala nós poderemos ver e planejar a melhor forma de falar com eles. Ou seja, o homem, independentemente se é do mato ou se é da cidade, se é do campo ou se é da cidade, ele está em algum lugar. A sua crença no Evangelho está em algum lugar. Você pode dizer: você creio e conhece toda a verdade. E você pode perguntar ao outro: eu ouvi falar, mas eu não tenho muito conhecimento. Então aí você vê a diferença de posições de pessoas em sua crença ou seja, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você está entendendo? Alguém pode ter um conhecimento maior e outro já pode ter um conhecimento menor. É isso que eu quero que você entenda. Alguém está em algum lugar. Por exemplo, se você pergunta sobre o cristianismo, alguém pode dizer: eu nunca ouvi falar. Alguém pode dizer: sim, já ouvi falar, mas do que se trata? Sim, temos pessoas assim ainda. Ouvi falar do Evangelho, alguém já ouviu falar do Evangelho. Outro pode responder: eu entendo o Evangelho. Outro pode responder: o Evangelho é importante para mim. Outro pode dizer: eu preciso do perdão e do amor de Deus.
Outro pode dizer: desafia-me a receber a Cristo. Outro pode dizer: estou pensando sobre a minha decisão. Outro pode dizer: sim, quero congregar em uma igreja. Outro pode dizer: quero compartilhar com os outros. Ou seja, você vê aqui 11 níveis ou categorias, posições de pessoas na crença do evangelho. Alguém pode dizer: eu já ouvi falar, mas não sei muito bem. Outro já pode dizer: sim, eu quero compartilhar tudo sobre o evangelho, tudo que eu aprendi. E hoje nós temos pessoas ao nosso redor desta forma. Pode estar dentro da sua casa esta pessoa, que não tem muito conhecimento sobre o evangelho. E pode ter outra pessoa do seu lado que tem o conhecimento, mas ainda não aceitou o evangelho. O que devemos então fazer? Paulo é um bom exemplo a seguir, o apóstolo Paulo. Ele fez como judeu para ganhar os judeus, e se fez como gentil para ganhar os gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios. Se fez como fraco para ganhar os fracos, para que por todos os meios chegasse a salvar alguns. Paulo nos dá o exemplo de vida, de missionária dele, vida de missão dele, que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, de judeu para ganhar judeu, de gentil para ganhar o gentil. Ele usou todas as formas que ele tinha na época para poder salvar alguém ou trazer até Jesus para a salvação. Aquilo era o evangelismo de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 23. Aquela era a forma de evangelismo de apóstolo Paulo. E qual pode ser a nossa forma hoje? Nós temos vários meios, várias formas. Se uma igreja começa a viver para si, ao invés de para as pessoas do lado de fora, estará começando um processo de morte lenta. O evangelismo é a empolgação e o sangue vital da igreja. Cada membro deveria ser uma testemunha todos os dias. Cada membro desta igreja, da sua igreja, deve ser uma testemunha de Cristo todos os dias de sua vida. Porque a igreja que não evangeliza, ela está morrendo. Uma igreja que não tem evangelização está morrendo. Ela está perdendo o sangue, porque evangelismo é o sangue, é a motivação, é a empolgação. Como fazer evangelismo pessoal? Que é, vamos dizer assim, um dever de cada um de nós. Como fazer o evangelismo pessoal? Muitos crentes estão mais do que dispostos, mas como devem começar? Número 1. Jesus disse para irmos de 2 em 2, não sozinhos. Assim, vá com um amigo do mesmo sexo. Homem, né? Arruma um irmão para ir, uma irmã arruma outra irmã para ir. Né? Não vai aí o irmão chamar a irmãzinha lá para sair, né? Para evangelizar. Vai dar problema, por favor, tá bom? Número 2. A melhor maneira de aprender evangelismo é fazendo evangelismo. Assim, vá e ajude a outros primeiro. Bom, a melhor forma de evangelizar, de aprender sobre evangelismo, é fazendo, praticando evangelismo. Número 3, foque-se primeiro em sua própria família e amigos, que são as pessoas que você vê ou vê mais e as que melhor te conhecem. Eles provavelmente viram uma mudança em sua vida e estão querendo saber por quê, né? Viram a mudança na sua vida, querem saber por quê, não sabe o que aconteceu com você. Eis aí a oportunidade de você falar do que aconteceu, falar que Jesus mudou a sua vida. Número 4, tenha fé por sua família e os amigos, porque como não crentes, eles não têm a sua própria fé.
empreste-lhes a sua, creia em Deus por eles. Eu sempre falo isso, né? Eu vou continuar crendo em Deus por você, eu vou confiar em Deus por você, você está entendendo? Então, estas pessoas da sua família que não são crentes ainda, não aceitaram o evangelho ainda, você deve crer em Deus por elas. Você deve confiar em Deus por elas, tá bom? Número 5, ore para que o Espírito Santo tome controle deste evangelismo de qualquer forma que você vai fazer. Número 6, sempre fale de Jesus. Diga que hoje ele cura, abençoa e perdoa. E que ele está aqui com você, agora mesmo para te ajudar. Ofereça-se para orar pelas pessoas e observe o que Deus fará por elas. Glória a Deus. Que maravilha, né? Quando você tem paixão pelas almas, quando você quer ganhar almas para Jesus, quando você quer que o fulano seja salvo, a ciclana seja salva e assim por diante, né? Você oferece Jesus para esta pessoa, oferece que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados, Jesus salva estas vidas. Você oferece orar por estas pessoas. Você fazendo isso, o Espírito Santo de Deus vai convencer essa pessoa do seu mau caminho. Número 7. Demonstre o amor de Deus, oferecendo-se para ajudar de alguma maneira prática, se for apropriado. O que você poderia fazer para esta pessoa? Claro que você não vai sair oferecendo ajuda para todo mundo, né? Mas tem pessoas que você pode oferecer ajuda. O que eu poderia fazer para te ajudar? Você está entendendo? E aí você vai estar demonstrando o amor de Deus para com esta pessoa. Oferece ajuda de alguma forma. Você vai ver que Deus vai tocar no coração desta pessoa em você demonstrar o amor de Deus para com ela. Que hoje é raro, né? Hoje é raro. Hoje em dia, as pessoas não têm amor por outras pessoas. Na verdade, hoje em dia, todo mundo anda na flor da pele. Fala uma coisa, já escuta outra. Fala uma coisa, escuta outra. Ou seja, ninguém está respeitando ninguém. Mas você faça diferente mostrando o amor de Cristo, você vai ver a diferença. Número 8. Ore pelas famílias, porque é o desejo de Deus que as famílias sejam apresentadas a Deus, né? Sempre dê tempo às pessoas que conversarem sobre seguir a Jesus com suas famílias. Porque pode ser que todos fiquem interessados e caso não fiquem, a oposição servirá para gerar um compromisso genuíno. Atos capítulo 16, versículo 31. Então, ore para as pessoas, para as famílias serem salvas. Ore para Deus salvar esta família. Ore para que estas pessoas venham encontrar com Jesus Cristo. Tá bom? Converse com elas sobre a família se entregar a Jesus Cristo, não é verdade? Entregue estas vidas nas mãos de Deus, que Deus fará a transformação, tá bom? Como saberemos para quem falar? O segredo é ver ver o que Deus está fazendo e acompanhar. Como fazemos isto? Romanos 3:10 nos diz que ninguém procura Deus. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Ou seja, ninguém vem ao Pai se não for o Pai que trouxer essa pessoa, que, vamos dizer assim, puxar essa pessoa. Jesus disse, melhor dizendo, ninguém vem a mim se não for o Pai trazer essa pessoa para mim. Então ninguém procura Jesus. Nós devemos apresentar a Jesus e Deus trazer essa pessoa para Jesus através do Espírito Santo. Como saberemos então para quem falar? Você vai ver sinais. Você consegue ver algum sinal
do trabalhar de Deus na vida das pessoas que você conversa? Será que quando você está falando de Jesus para alguém, você está evangelizando, falando do amor de Cristo, será que você percebe algum sinal de Deus ou do trabalhar de Deus na vida dessas pessoas? Se você entender que se alguém demonstra interesse em Jesus, é somente o Pai que está atraindo esta pessoa. Assim, se você detectar o menor indício, largue tudo e participe com Deus. Trabalhe com Deus. Opere junto com Deus. É assim que você saberá o que o Pai está fazendo, sem necessidade de perseguir as pessoas que não estão ainda reagindo. Deixe-as nas mãos de Deus e aguarde. Mateus 10:14. Quando você leva a palavra de Jesus para alguém e você percebeu o interesse daquela pessoa pelo que você está falando de Jesus, pare tudo que você estiver fazendo e dá total atenção para aquela pessoa. Trabalhe, porque ali Deus está trabalhando, Ele precisa de você para falar com aquela pessoa. E aí você vai perceber os sinais de Deus funcionando, operando já naquela pessoa, tá bom? De que maneira a igreja pode evangelizar? Vou te mostrar agora 3 formas gerais, mas sempre ore e confie e vai na direção de Deus. Mas eu vou te mostrar aqui 3 formas mais usadas, e isso é muito importante, quero que você grave isso, tá bom? Evangelismo de presença, evangelismo de proclamação e evangelismo de persuasão. São 3 tipos de evangelismo que dão certíssimos. O primeiro, que é o evangelismo de presença, é o testemunho de vidas mudadas e da vida de qualidade que Cristo nos dá. Mas assegure-se de que os membros sejam cristãos genuínos, porque as pessoas percebem o mau comportamento e desistem do evangelho. O mau comportamento do cristão faz com que pessoas desistem do evangelho. Nossas vidas podem ser a única Bíblia que algumas pessoas talvez poderão ler. O trabalho social para ajudar os pobres, famintos, doentes ou presidiários é também um poderoso testemunho pessoal, tá? Um testemunho pessoal, ou seja, a nossa atitude é uma pregação, é um testemunho. A nossa atitude é um testemunho. Se você dá bom testemunho onde quer que você for, com certeza você vai estar atraindo alguém. Alguém vai querer saber por que você é desse jeito. Por que você é assim? Por que você é diferente? A sua atitude, seu estilo de vida, sua qualidade de vida que Cristo te deu, te fará com que as pessoas falem, poxa, como é que aquela pessoa conseguiu isso? Como é que aquela pessoa vive daquele jeito? O seu testemunho pode atrair pessoas para querer conhecer Jesus Cristo. É o evangelismo de presença. Por isso que muitas pessoas até não concordam, né, que os crentes dão testemunho de coisas que Deus fez, mas isso é importante, porque é o nosso testemunho pessoal e isso pode atrair outras pessoas para querer também, talvez, ter ou alcançar aquilo que você recebeu das mãos de Deus. Então, o seu testemunho também é muito importante. Na sua presença, a sua presença fará com que alguém olhe diferente. Aquela pessoa é diferente. O que ela fez, o que ela faz, quem ele é, quem é ela, que é diferente, tá entendendo? É a presença. Evangelismo de presença. O evangelismo de proclamação é diferente, né? O evangelismo de presença tem que ser reforçado com a proclamação, ou seja, ele é o mesmo de presença, porém reforçado com a proclamação desafiadora do evangelho, para levar as pessoas a uma decisão. Aqui podemos usar a pregação, o trabalho de rua, as campanhas, literaturas e outras coisas mais, né?
que nós podemos usar aí para alcançar as pessoas. Ou seja, é a presença sua ou a presença do ministério com a proclamação, forçando ou levando as pessoas a tomar uma decisão em relação ao evangelho. Vê como é diferente, né? O evangelismo de presença, a pessoa pode decidir ou não querer saber do evangelho. Já o evangelismo de presença com proclamação, você já intima a pessoa a tomar uma decisão sobre o evangelho, seja sim ou não. O evangelismo de persuasão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo fala sobre os homens persuadidos. Algumas igrejas fazem isto mantendo estudos bíblicos ou debates em universidades ou casas de membros, né, cultos no lares. Elas usam rádio, televisão, visitas de porta em porta para apresentarem continuamente a Jesus e persuadir as pessoas a aceitarem a Cristo. Algumas igrejas treinam seus membros e os enviam para evangelizarem, como Paulo fez em Atos capítulo 19, versículo 8. Persuasão é persuadir. De qualquer forma, rádio, televisão, internet, redes sociais, panfletos, porta em porta, cultos nos lares, de todas as formas. Esse é o evangelho de persuasão. É uma forma que nós devemos evangelizar diariamente. Treinar membros da igreja, treinar os irmãos para evangelizar. Pastor, meus irmãos, pastor, a primeira coisa que ele deve ter em sua mente é que ele deve treinar os membros a evangelizar. O pastor que tem essa mentalidade, com certeza a igreja dele cresce. A igreja que ele ministra, né? A igreja que ele pastoreia, porque a igreja é de Cristo. Você entendeu? Então deve-se usar vários meios, até os meios digitais também, né? Os meios das redes sociais também. Acima de tudo, o evangelho somente será tão eficaz quanto for a vida de oração por detrás dele. Então, quer dizer que o evangelho seja presencial, de presença, né? Proclamação ou de persuasão, deve ter oração por detrás dele. Fale com Deus sobre as pessoas antes de falar com as pessoas sobre Deus. Fale com Deus antes de falar com as pessoas. E peça para Deus falar com as pessoas em espírito, né? O espírito vai convencer essa pessoa, tá bom? Fale com Deus sobre as pessoas antes de falar com as pessoas sobre Deus, porque quando você for falar com elas sobre Deus, o Espírito Santo já tocou no coração, tá bom? É isso aí. Deus abençoe vocês. Agora eu quero passar a atividade para ser realizada e o trabalho escrito para o diploma antes da gente fazer a oração, tá bom? Vamos lá então. Qualquer dúvida que vocês tiveram, por favor, pode escrever aqui embaixo nos comentários, que nós vamos tentar sanar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá então à atividade para ser realizada antes da próxima vez. A atividade desta semana é o quê? Fazer uma lista de todas as pessoas da sua família e familiares. Quem são? Pais, avós, filhos, tios, primos, todos que estão vivos, que estão diretamente ou talvez indiretamente ligados a vocês. Você vai fazer essa lista, escrever os nomes dessas pessoas. Depois que você escrever os nomes dessas pessoas, você vai escolher 5 nomes destas pessoas. E estas 5 pessoas que você escolheu, você vai visitá-las e contá-las o que está fazendo. Ou seja, você vai falar de Jesus para aquelas pessoas, para estas 5 pessoas. E quando você falar com elas, ouça a resposta e observe. E vê se o Pai está trabalhando na vida destas pessoas.
Se você perceber que o Pai está trabalhando na vida dessas pessoas, continue a falar do Evangelho. Mesmo que ela não aceita na mesma da hora, mas volte depois. Falar depois de um dia, 2, 3 dias, volte a falar de Jesus. Porque vai depender do que essa pessoa vai responder, do como ela vai agir, que vai te dar um sinal alerta para você continuar. Dependendo, pode ser um sinal de vermelho, aí você não pode continuar. Tá bom? Escreve os nomes de toda a sua família, familiares. Escolha 5 delas. Visita, marca aí uma visita. Liga lá. Que dia você está livre? Eu vou te fazer uma visita. Eu tô livre na terça-feira, mas o que é? Não, eu preciso te contar algo. Não fala o que é não. Telefone não. Eu preciso te contar algo. Eu preciso falar um negócio muito importante com você. Eu tenho um assunto muito importante falar com você. Então tá, terça-feira às 9 horas. Aí você vai. Bom dia, boa noite, tá, entra, tá, quer uma água, quero, senta, tá, senta. Pois então, o que é? Aí você fala. Se a pessoa não é crente, a pessoa não aceitou Jesus, você vai evangelizar essa pessoa rapidamente. Rapidamente. Fala que Jesus está às portas, vai levar aquele que aceitar ele. Os que não aceitar vai ficar. Vai ser lançado no fogo. Você evangeliza. Da forma que o Espírito Santo vai te usar. Eu não posso falar como. Porque cada um o Espírito Santo usa diferente. Você vai usar qualquer meio, tá bom? Então esse é o trabalho para ser realizado. A tarefa, a atividade a ser realizado aí antes da próxima aula, tá bom? Trabalho escrito para o diploma. Examine a lista no parágrafo 2. Que tipo de pessoa diria cristianismo? Nunca ouvi falar. Talvez um aldeão rural no interior da China, alguém não alcançado pelo evangelho ou por um missionário. Então, escreva um parágrafo descrevendo e porque ele teria dito aquilo. Depois, usando sua imaginação, escreva um parágrafo descrevendo quem poderia dar as outras 10 respostas e diga o porquê. Você entendeu? Você vai voltar lá em cima, no topo do nosso estudo, que está aqui digitado para você, na nossa sala de aula, você que está no curso, você vai ver lá no segundo parágrafo, tem o parágrafo número 1 e tem um parágrafo número 2, onde está escrito assim: onde está o homem? Eu até expliquei para você nesta aula, tá? Em que posição está a crença do homem no evangelho ou no cristianismo? Então lá tem 11 categorias de pessoas. Você vai escrever com sua imaginação. Por exemplo, o número 1 diz: cristianismo? Nunca ouvi falar. Então você vai escrever um parágrafo. Que tipo de pessoa que diria uma coisa dessa? Cristianismo? Nunca ouvi falar. Então aí você escreve: talvez uma pessoa do interior. Você vai escrever. Eu já encontrei pessoas assim. No aeroporto, nas viagens. A gente começar a conversar. Você é de onde? Eu sou do Brasil. Você faz o quê? Eu sou pastor. O que é pastor? Tô te falando, sério. Já aconteceu isso. O que é pastor? Falei: pastor, igreja. Né? Igreja. Jesus. Padre, papa. Não, padre, no papa. Tá entendendo? Aí a gente começa a explicar Jesus Cristo, o evangelho, porque sim, você encontra ainda pessoas que nunca ouviu falar. Então, que tipo de pessoas você acha que pode ter uma resposta assim? E depois você faz também um parágrafo para as outras 10, porque são 11, tá bom? Esse é o trabalho escrito. Por exemplo, o outro lá, vamos lá, o segundo, mais um exemplo. Alguém pode responder: cristianismo? Sim, já ouvi falar, mas do que se trata? Então, que tipo de pessoa falaria uma coisa dessa? Aí você escreve que tipo de pessoa. Esse é o seu trabalho escrito, tá bom? Glória a Deus! Qualquer dúvida, por favor, digite aqui embaixo, escreve para nós, fala conosco.
nós vamos te ajudar. Agora vamos orar para que Deus venha te usar nesta evangelização que você vai fazer com pessoas da sua família. 5 pessoas. Essa semana você vai falar de Jesus para 5 pessoas da sua família. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Pai eterno, aqui estamos para te agradecer de todo o coração por este ensinamento de hoje. Senhor, eu quero te pedir também que o teu Espírito Santo venha, Senhor, dar ânimo, força, coragem e poder para estas pessoas, para fazer uma lista dos nomes das pessoas da família e que elas venham visitá-las, Senhor, estas pessoas, e falar de Jesus Cristo. E se houver bom retorno, que o Senhor venha converter estas vidas. Meu Deus, quem sabe já tem alguém para ser salvo da família ou dos familiares. Também ajuda os irmãos, Senhor, a fazer o seu trabalho escrito para que possa entregar aqui para nós. Senhor, continua nos dando força para poder avançar, vencer, romper, avançar o reino de Deus, porque o galardão é certo. Muito obrigado, Pai eterno. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você que está fazendo o curso conosco. Te prepare, estude bem, porque no final nós vamos ter aí a prova, né? Você que vai estar fazendo a prova, passando, vai ter o seu também, o seu diploma, né? Isso é muito importante também, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você que ainda não entrou na escola, entre aqui, preencha o seu cadastro, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar na sala de aula. Entra na sala de aula, se identifica, eu falo o seu nome, escreve lá no mural. Meu nome é tal e eu quero participar do curso de missão. Aí você vai lá nas atividades, preenche um cadastro simples, 4 perguntas. Nós vamos receber o seu cadastro e já vamos liberar as lições para você, tá bom? Eu te espero dentro da sala de aula, em nome de Jesus Cristo.